Todo mundo aí com áudio aí, todo mundo me ouvindo? Tô tranquilo com vocês? Beleza, beleza, vamos situar aqui hoje, né? Tudo tranquilo, meus queridos, né? Aguinha aí em mão. Isabela, Catrin, Hanna, Ludmila, Karen, Caio, Rafaela, João, Ivana, Isabela, Vitória, Luane, Júlia, Porto, Ana Vitória, Alice, Janaína, Eduardo, Vitória, Ana Clara, Yasmin, Júlia Canuto, né? Bom dia a todos aí, né? Bom dia quem está entrando aí também, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. Galera, só para confirmar aqui, nós estávamos trabalhando aquele questão dos problemas urbanos, não é isso? Foi ou não foi? Estava trabalhando a questão dos problemas urbanos, tá? Confirma aí, foi ou não foi? Nós não terminamos aquele slide lá, não. Nós estávamos terminando ele ainda, né? Falando sobre a questão dos problemas. Cadê o negócio aqui? O trem fugiu aqui, vocês fugiu de mim. Não estou vendo vocês mais. Ah, tá aqui. Problemas urbanos, não terminamos o problema urbano ainda, não. Nós chegamos até, eu acho que nós chegamos até a questão nós falamos da área verde, né? Que nós falamos na quinta-feira, ainda falamos da área verde. No sábado nós chegamos a aprofundar. Falta só um pouco, né? Para terminar aqui, deixa eu só abrir aqui para voltar dentro do contexto aqui, para que a gente possa dar continuidade rapidinho aqui, para que possamos fechar e falar. Eu acho que nós não terminamos todos, né? Nós falamos aqui sobre os problemas sociais, falou da questão dos equipamentos também, né? Eu acho que a questão que nós paramos, professor, nós tínhamos parado aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Nós já havíamos falado aqui sobre a questão da marginalidade, né? Falou sobre a falta de emprego, que é também um fator da exclusão social, racismo, xenofobia, vandalismo, também nós comentamos na aula passada, né? As agressões físicas, né? E aqui tem algumas soluções que eles falam aqui sobre esse processo, só para fechar. Peraí, alguém comentou alguma coisa comigo aqui? Deixa eu me ver aqui. Opa, o trem não quer abrir aqui, vai. Abre de Sésamo. Onde nós comentamos aqui sobre esses problemas, né? Aqui não quer abrir, manda um oi para mim aí. Onde nós falamos sobre a solução dos problemas sociais, falamos de educação também, isso que eu lembro que nós falamos. Equipamentos coletivos, né? O grande problema dos equipamentos coletivos em relação à questão da educação e da saúde, né? Do Brasil, que é um grande problema em relação a esse equipamento coletivo, né? Onde vai ter uma grande concentração de pessoas, principalmente os menos favorecidos, que vão ter a necessidade, que vão recorrer, né? E aí você se depara com essa questão do equipamento coletivo, um inchaço, né? Em relação à questão tanto da saúde como a questão da educação, que dois são grandes problemas, né? Em relação para um momentâneo e outro futuro, tá? Onde nós falamos lá atrás sobre a questão do analfabetismo no Brasil, que é muito alto, tá? Onde nós falamos aqui. Paramos problemas sociais, então, Júlia? Pensei que nós tínhamos parado mais na frente. Parou aqui, falando sobre cada um deles, né? Então, vamos que vamos. Então, vamos que vamos aqui, porque eu pensei que eu tinha comentado aqui sobre eles. Desculpa aí a vergonha que eu passei, tá? Mas eu acho que isso aqui não precisa nem de aprofundar muito, né? Que esses problemas sociais aí são os problemas do nosso dia a dia em que nós convivemos. A mídia, então, todos os dias expõe isso aí de maneira agressiva, né? A sociedade, né? É um tapa na cara, mas, claro, mostrando a realidade, né? A questão da mídia, ela faz com que isso se torne uma coisa cada vez mais comum, né? Ela interessante que sai da questão das novelas, né, dos filmes, e passa a fazer parte do nosso cotidiano e passa a ser talvez muito comum, né? Infelizmente, a questão de um morador de rua, ele se torna invisível na sociedade, né? E é o único cuidado que você tem ali para não tropicar em relação a ele. Pisar até, muito na cabeça de muitas pessoas poderiam até pisar, mas não vão tropicar em relação à questão do morador de rua, né? Nós temos aí uma situação onde você vê que os moradores estão totalmente invisíveis na sociedade, quando aquele
aquele motoqueiro lá, né? Esqueci o nome dele aqui, estava matando as pessoas na rua, e ele começa a matar principalmente moradores de rua, né? E isso aí, galera, ficou muito marcado, porque enquanto estava matando morador de rua, a sociedade ela não movimentou, tá? A sociedade via que tinha alguma coisa acontecendo, mas deixa, né? A mídia ia lá, não, é questão acerto de droga, né? Alto, já fazia o seu alto valor, questão de droga, tal. E aí todo mundo sabe, droga é assim mesmo. A pessoa morre, vai ser na cadeia, ou então, enfim, vai ser dentro do caixão, tal, todo esse fator. Mas, na verdade, não era no maníaco que estava matando. E a população, ela vai ter uma reação, não só a população, né, com medo de morrer também, claro, mas também a questão da polícia, ela vai ter uma reação a partir do momento que começa a morrer civis, né? Como só a vida dos civis fosse importante, quem tem uma moradia, quem tem um emprego, porque as pessoas agora têm nome, né? Porque até então era morador de rua, não mostrava nem o nome da pessoa. Então, infelizmente, é a situação que essas pessoas vivem, né? A questão da exclusão que nós falamos, que é um fator, né? O racismo não vou nem falar, porque nós já falamos agora há poucos dias, para não acabar chovendo melhor, no molhado. A questão da xenofobia, essa xenofobia ela não ocorre só em relação à questão da galera de outros países vindo para o Brasil, mas também internamente, né? Então, você tem um Brasil hoje que, a partir de 2010, na verdade, 2000 teve um grande crescimento econômico, né? E se torna um polo de atração, e você vai vendo muito imigrante chegando no Brasil, tá? E é interessante, rapidinho, falando desse imigrante, mas dentro desse contexto, que essa aula de imigrante eu já falei lá atrás, essa vinda, né? Essa vinda buscando esse sonho, né? Sonho no Brasil, né? Mas ninguém sabe quando chega aqui a realidade que é, né? Muitas das vezes uma realidade melhor do que os seus países, né? Mas na verdade uma realidade muito difícil também, tanto com os irmãos venezuelanos, os irmãos haitianos, africanos e outros países, sírios também, e outros países também refugiados, você se depara com eles aí muitas das vezes, mas principalmente venezuelano, boliviano, haitiano e africano, e aí nos pontos, principalmente venezuelano, no ponto de semáforo, pedindo ajuda, né? Não só essa galera que vem para o Brasil, mas também europeus, na crise de 2008, né? Muitos europeus vieram para o Brasil, não, japoneses também, mas chineses, tá? Vieram para o Brasil. Então, você tem essa questão de migração e essa questão, certa xenofobia, né? A questão do vandalismo, então, nem se fala, né? Um vandalismo que ocorre, que está bem distante, as pessoas quebrarem algo por quebrar, né? Vem muito da questão que eu vejo por parte da escola, por parte dos pais também, né? Porque muitas das vezes talvez é jogado na mão do professor como professor, não o professor em si, a escola em si, como o responsável pela educação do filho. A educação, mas a educação em relação à questão do conteúdo, né? E não é te educar, né? O que, naquele ponto, né? Até mesmo porque se eu for falar o que está certo e o que está errado, eu viro um professor, como que eles chamam, né? Fugiu aqui da minha mente, aqui tem um termo que utiliza aqui, um professor doutrinador, né? Vira um professor doutrinador. Então, esse aí já não é o papel do professor, né? A gente tem que ajudar. Mas essa questão do vandalismo diminuir. E muitas vezes alguém já deve ter esse vandalismo até na escola, né, galera? Vandalismo, assim, eu vejo muito, talvez, assim, em escola, eu não vi no Colégio Planeta, né? Mas, assim, vandalismo de, tipo assim, eu vou arrancar o pedaço da cadeira. Cara, eu fico louco. Você arranca o pedaço da cadeira na sua casa, né? Arrancar o pedaço da cadeira, quebrar o ferro, estragar o ventilador, ficar lá na tomada, lá apertando, tudo aquilo é vandalismo, escrever nas paredes, escrever na cadeira, né? Colocar chiclete, né? Nossa, colocar chiclete debaixo da cadeira é difícil, né? Quantas vezes você não está assistindo a aula ali, pensando ali no conteúdo, ou então pensando em outra coisa, não tem nada a ver com o conteúdo, você coloca a mão debaixo da carteira lá, e seu dedo sai com cheiro de tutti-frutti, de uva, né? Nossa, que nojeira, né? É um vandalismo danado aquilo lá. Deixar a torneira ligada dentro de banheiro, né? Eu já vi isso aí, chegar no banheiro, a torneira ligada. Para que isso, né? Vai distante. E aí vai além, né, galera? Fazendo isso também em relação à questão de serviço público também, né? Então, infelizmente, roubos, né? O roubo cada vez aumenta devido à questão da desigualdade, nós já falamos isso aí. Aí vem a questão do combate, né? E aí, nós vamos diminuir, aumentar fora quando gruda na roupa. Pois é, né? Ou no cabelo, né? No cabelo, coisa do tipo. Não, é o fim, né, galera? Galera, tem um fator interessante aqui quando a gente fala de roubo, nós temos um fator que abre um leque aí, que é a questão da redução da maioridade penal, né?
E aí, tem alguém que é a favor, contra a redução da maioridade penal? Alguém tem uma visão em relação a isso aí? Nós estamos vivendo um país onde que a população carcerária do Brasil aumenta bastante, nós já falamos aqui nas aulas passadas, já falamos dessa situação carcerária no Brasil, que está bem distante de tentar o quê? Modificar, transformar, né? E aí uma redução da maioridade penal tende aí a piorar ainda mais, né, a situação, beleza? Tende a piorar. Fora no sistema de hoje, eu não, pois é bem complicado porque eu acredito, né? Você está vendo essa foto desse cara segurando a arma aí? Ele tem, não dá para ver, mas ele tem uns traços de ser um cara jovem, né? Então você tem aí no Brasil um problema seríssimo, né? Discutido aí, principalmente aí pela bancada da bala na Brasília, a questão da redução da maioridade penal, né? Porque, segundo ele, se a pessoa com 16 anos já vota, ela também pode pagar pelos seus atos, né? Então, uma discussão, galera, assim, ó, que poderia muito bem mais investir numa educação, né, com qualidade, com infraestrutura, né? Uma educação que possa modificar, uma educação que pode se transformar, uma escola com recursos, né, para que a pessoa pudesse ali não só aprender a questão do conteúdo, mas aprender para a vida, que pudesse ter uma questão de atividade de esporte de qualidade, né? Eu vejo, eu não sei se vocês já notaram isso, né? Eu lembro quando eu fazia educação física e via como que a educação física era machista, né? A aula de educação física, onde que é dado ali a bola para os meninos jogar a bola e as meninas ficam ali sentadas ali sem fazer nada, entendeu? Não fica sem fazer nada. Ela não, tipo assim, é como se ela não fizesse o quê? Não participasse da educação física. Hoje nós vamos jogar o quê? Bola, né? Aí tal, beleza. Hoje nós vamos jogar o quê? Nós vamos jogar o quê? Vamos jogar vôlei, que os homens tomavam conta, entendeu? Ou então na hora da queimada lá, os caras utilizavam a força para queimar, jogar bola com força, saca? Então eu vejo assim o quanto era, né? Eu acredito que não é assim mais hoje, mas o quanto era machista, era brincadeira só para homens, né? Então, tipo assim, desenvolver uma escola com qualidade, com infraestrutura, para que tivesse atividades, por isso que eu cheguei nesse ponto, atividades físicas para todos, né? Para incluir uma escola atraente, né? Para que não preocupasse e discutisse um assunto desse, questão da redução da maioridade penal. De cara, se esse cara está no crime, é porque ele não está na escola, né? E aí a gente tem que levantar uma questão, por que ele não está na escola? Quais são os problemas que levam essa pessoa a não estar na escola? A evasão escolar no Brasil é muito alta, né? E eu até comentei com vocês agora esses dias, e tem um documentário do Profissão Repórter que fala sobre analfabetismo, e aí tem uns caras que relatam, às 7 horas da noite, né? O Profissão Repórter foi numa escola, às 19 horas, e ele mostra, interessante, que tinha 3 pessoas na sala de aula e uma galera lá fora, né? E aí o repórter falou, mas por que vocês estão fora da sala de aula? E aí cada um faz o relato da situação, por que não estão na sala de aula, né? Então, infelizmente, esse processo tende a aumentar, essa discussão vai dar pano para manga, né? Porque tem um fator, desculpa, galera, tem um fator que é forte, quando acontece um crime desse que tem um menor, não sei se vocês já viram, joga na conta do menor. Aí, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem lá que, dependendo do crime, a pena máxima, né, para um menor de idade é 3 anos de reclusão. É como se fosse internação. Entendi. 3 anos, 3 anos 3 anos, né? Então, ele vai pegar só 3 anos. E, então, se o cara mata com 16 anos, 16, 17, 18, 19. 19 anos, ele é solto, né? Ele, tipo assim, 3 anos dentro dos 18. Quando chega aos 18 anos, ele é livre, é liberado e limpa a ficha dele, tá? A ficha dele é limpa, ele não tem mais nada lá atrás. Por isso que sempre recarrega, joga em cima do quê? Do menor, em questão da punição dele ser bem menor em relação à questão do maioridade. Então, é um problema, né, galera? Você tem algumas histórias aqui, o Champinha, não sei se alguém já leu alguma coisa sobre ele. O Champinha, ele, em São Paulo, ele é o único que ele foi preso menor de idade, entendeu? Menor de idade.
e até hoje hoje não está mais preso, ele está internado, né? Porque segundo estudos psiquiátricos, ele não dá conta de viver em sociedade, né? Um menor de 18 anos, o tanto de gente que ele já tinha matado, entendeu? O cara matava mesmo. O menino matou o pai e depois ele falou que... Pois é, Júlia, tipo assim, é um fator seguinte, não justifica, né, cara? Nem o pai bater todo dia, tal. A gente não sabe como que é a questão da vida, né? Porque temos duas realidades da questão do crime no Brasil. Isso aí tem uma questão de você fazer uma denúncia, né? Contar para alguém hoje, ainda mais nesse mundo de hoje, eu entendo também que não é fácil, tá? Ah, entendi. Ninguém fazia nada, né? Tá? Pois é, mas é uma questão complicada, né? Em relação, você vê o ódio dessa criança, que poderia ser evitado vários problemas, né? Mas é complicado falar para a gente não ter conhecimento de tudo realmente que aconteceu, né? De ambas as partes. Você falou assim, eu falando para a juíza por que eu matei, né? Igual você falou aí que ele fala. Mas é uma situação complicadíssima, né? Ainda mais no mundo de hoje, que você não sabe aonde que para ali e impera a verdade. E hoje nós temos a questão do Professor, julgamento, né? Ainda mais no mundo da internet. Não estou falando que é o caso que você falou aí. Tem outra coisa que eu quero falar, a questão das pessoas que vão julgar, né? As pessoas já julgam, literalmente, julgam moralmente o que você fez pela internet já. Ali a pessoa posta, comenta. Então, é uma questão complicadíssima em relação a esse fator. Tem alguém falando aí? Pode falar. Peraí, eu vou aumentar, que eu baixei. Pode professor, falar. tá escutando? Agora eu tô. Não, então eu tava falando desse caso aí, é porque eu sempre pensei assim, se o menino mata, tem que ser preso mesmo. Aí depois eu fui ver esse negócio, né? Eu falei, gente, mas o menino não tinha outra opção. Tipo, a mãe dele passava pano, ele era agredido todo dia, pelo que ele contava, né? E a mãe dele passava pano, a mãe dele confirmou que o pai agredia, né? Não levava pra lugar nenhum, nem pra polícia, nem nada. Quando ele tentou, ele Uhum. foi impedido pelo irmão, etc. Aí, tipo assim, podia ter evitado a morte do pai, sabe? E não teve nada, ninguém fez nada para melhorar. Então ele não teve outra opção. Assim, eu vejo assim, cara, ele teve outras opções, lógico, mas assim, acho que na hora ele pensou assim, é o único jeito de eu escapar disso, sabe? Aí como que você vai falar para um menino de 16 anos, você vai ser preso, você matou seu pai porque ele te agredia? Mas é uma questão, Júlia, é uma questão meio complicada, né, velho? Porque, igual eu te falei, a gente não sabe realmente, tipo assim, a gente está olhando um lado, né? É um lado, igual você falou, tá? Tem a mãe, tem todo um processo, mas hoje nós vivemos num mundo tecnológico aí, galera, qualquer denúncia que fizer aí, a polícia vem atrás, né? Todo esse processo. Aí, igual você falou, claro, tem os lados, né? Se a gente for analisar isso aí, por exemplo, ó, se você for ver aí, tem um documentário, eu acho que é um ônibus 178, né? Eu acho que é é o cara que escreveu o Tropa de Elite, saca? Que fez o filme Tropa de Elite, eu quase certeza que é ele. 178. Ele fala, é um documentário muito louco que ele fala sobre a situação de um cara, né, maior de idade, que entra no ônibus no Rio de Janeiro e sequestra. Um documentário muito louco, real, história real, eu lembro da época. E aí, resumindo aqui, eu esqueci o nome do rapaz. Ele fica ali com algumas pessoas dentro do ônibus com a arma apontada. E o documentário conta quem era aquele menino que estava com a arma na cabeça daquelas pessoas lá durante tantas horas, mostrando o Brasil inteiro ao vivo, né? Eu esqueci o nome do cara aqui, não vem, não é Juliano, não, é outro nome. E aí, galera, o interessante que na hora que termina, né, ele morre, tá? O rapaz morre também, ele morre. Na hora que termina, você vê que dentro desse contexto, a vítima não eram as pessoas que estavam com a arma apontada pelo assaltante. A vítima era o próprio assaltante, entendeu? Por trás de cada história dessa, de cada pessoa dessa, tem
tem um fator que levou, né? Tem um fator que levou, infelizmente, né? Onde muitas das vezes tem o dedo do Estado, tem o dedo principalmente da sociedade, né? Por isso que eu falo, quando você vê um morador de rua desse aí, igual tá aí no chão aí, deitado com cachorro, quando você vê esses meninos usando droga e cheirando cola nos pontos de ônibus aí, nos locais, ele é um problema meu e seu também. Ele é um problema nosso, tá? Nós temos que tentar modificar esse problema, tá? De uma maneira ou de outra. Não estou falando de dar dinheiro, não, tá? Então, a gente vê essa situação, mas, ao mesmo tempo, se a gente for pegar, não estou falando que é o caso, está falando, eu entendo o que você falou, mas se a gente for pegar cada caso e olhar o processo histórico, tipo assim, todo bandido, todo pessoa que mata, né? Claro que tem os fatores, vira um bonzinho na história, entendeu? E como eu estou perguntando aqui em relação à questão da redução da maioridade penal também, nessa situação que está o Brasil hoje, eu não sou a favor, né? Porque, como você disse, outras pessoas falarem atrás aí, em relação à questão da situação da carceragem do Brasil lotada. Nós sabemos que a questão da carceragem ela não dá conta de fazer com que essas pessoas se recuperem, boa parte delas, né? E claro que vira um problema social que nós estamos vendo aí, beleza? Quiser comentar alguma coisa, alguém pode estar aberto aí, eu estou ouvindo, tá? Enquanto eu vou falando aqui, as agressões físicas, né? A gente vive numa sociedade de barbaridade, bárbaros, né? Sociedade louca, doente, né? Em relação à questão da agressão, nós devemos tomar muito cuidado em festa, não só em festa, mas em estádio. Nós vivemos um Brasil aí onde que você, não sei se eu comentei lá passada, você não pode vestir uma camiseta do seu time de futebol, você corre um grande risco de ser agredido sem falar um A para a pessoa, né? Não vou nem falar de camiseta, não. Se um dia de jogo de Goiás e Vila, você tiver com uma camiseta vermelha, só vermelha, uma camiseta só verde, você corre um risco. Você hoje, para sair num dia de jogo em Vila Nova Goiás aqui, você tem que tomar cuidado com a camisa que você veste, né? E aí você vê a barbaridade dessa questão da violência que vive, né, o Brasil. Estou falando na realidade nossa aqui, que é Goiânia, né? Mas em todo o Brasil, Palmeiras, Corinthians, outras regiões do Brasil, você corre um risco muito grande de ser agredido por agredir. A sociedade ela está num auge de estresse muito grande, né? Briga de trânsito. Agora, esses dias, foi aqui em Goiânia, não sei se alguém viu, semana passada, um cara que bateu numa moto, foi domingo, parece, alguém viu essa imagem, o cara bateu na moto, e aí o motoqueiro caiu, foi lá, falou alguma coisa, o cara pegou uma faca, matou o rapaz, ele esfaqueou o rapaz, entendeu? O cara estava errado, então foi lá e esfaqueou. É uma situação complicada, né, galera? Infelizmente, a morte hoje é por bobeira. Eu vi um jogar, entra de um jeito e sai pior, tenso. Em relação à questão do presídio, muitas das vezes a pessoa não recupera, e são poucos que recuperam, e aqueles que recuperam vêm muito mais por uma vontade, uma força. Depois ele falou para o juiz que todo... beleza. Júlia Vitorino, é bom nem sair na rua, você falou tudo, né? Eu falei só da questão da camiseta, Júlia, mas não é só, é melhor nem sair mesmo, né? Essa agressão física aí, onde deixa pessoas aí, matam pessoas ou deixam pessoas inválidas por causa de um time, desculpa que eu vou falar aqui, talvez você é fã de um time, pessoas que nem te conhecem, sabem da sua existência, né? Onde geram muita coisa muito maior por trás do futebol do que aquela questão do futebol jogado lá mesmo. Equipamentos coletivos, eu acabei de falar para vocês, né? É uma necessidade de melhora dessa questão do equipamento coletivo, né? Em relação à educação, à saúde, mas nós sabemos que o sistema de saúde do Brasil é um sistema falido, né? Tipo assim, e lembrando que ele é considerado, já falei em outro momento, que é um dos melhores do mundo, né? Mas é um sistema que encontra uma grande dificuldade, é um sistema que é considerado falido em relação ao atendimento, né? Infelizmente, cara, é triste, né? Se você vai numa ala pública, né? Você tem aqui a Santa Casa, vocês conhecem a Santa Casa em Goiânia, aí você tem do lado, né? A Santa Casa, ela tem a ala pública e particular, né? Cara, é nítido e gritante a diferença de um em relação ao outro, né? E não só isso, até a maneira dos tratos, né? Das pessoas em relação ao pessoal da escola pública, da escola pública, não, perdão,
da rede pública de saúde. Bom, nem sair. Né? Essa questão aí, ô, Júlia, é um problema, né, que nós estamos vivendo hoje. Razão que ela colocou, prefiro ficar doente em casa, né? Essa questão de ficar doente em casa aí é um grande problema que está tendo hoje as pessoas com medo de ir ao médico, né? Em relação com medo do Covid e a doença matando também, outra doença matando, porque a pessoa não vai ao médico, né? Mas em relação à questão da saúde pública, tem que melhorar muito, né? E o pior é que o cidadão ele paga por isso, né? Ele paga aí altos impostos para ter uma saúde, uma educação, e o que nós temos, na verdade, não é isso. Infelizmente, é uma outra realidade, é um outro mundo que nós deparamos em relação à questão da saúde pública. Quem já precisou de saúde pública, vocês sabem o que eu estou falando, né? Uma vez eu vi uma entrevista aqui de uma senhora na televisão pedindo ajuda, porque ela estava com câncer, né? E eles tinham marcado uma consulta para ela. Aqui, a reportagem era até da Santa Casa. Tinha marcado uma consulta para ela para daqui mais ou menos uns 8 meses, né? E ela chorando, pedindo ajuda, porque ela falou assim que ela não sabia se estava viva daqui 8 meses, né? Você imagina um tanto de pessoas que não morreram, né? Tipo assim, quando alguém liga e fala assim, ó, saiu o seu negócio aqui, não, o fulano já morreu. Olha a situação que é, né? Galera, é interessante que essa foto aqui, o meu mouse anda aí para vocês, o meu mouse andando aí para vocês. Essa foto de cima aqui, onde tem uma grande quantidade de idosos, né? Os idosos também vão sofrer muito com isso. Olha a situação aí do racismo estrutural, né? E você vê a maioria preto e pardo, né? É a relação de uma rede pública, você vê a diferença. Você entra e olha e você vê nitidamente esse processo, né? Como a saúde pública do Brasil ela é de péssima qualidade, né? Em relação à questão de atendimento que eu falo não por parte, talvez, dos médicos, enfermeiros, não. Estou falando por parte de infraestrutura, tá? Atendimento que fala de infraestrutura, que tem dinheiro para isso, mas não faz. Aí você recorre à questão dos planos de saúde particular. E aí, meu amigo, na hora que bate essa questão do plano de saúde particular, é uma outra história, né? Porque, querendo ou não, é caríssimo ter um plano de saúde, né? É muito caro, você recorre a um plano de saúde particular. E a questão, mas ao mesmo tempo você tem essa necessidade, né? Porque a gente não sabe em relação se você necessitar do sistema de saúde pública, né? E outro fator, o problema do sistema de saúde pública é o inchaço, tá? O principal problema é o inchaço. Tem a questão de alguns maquinários, tem tecnologia, tem mão de obra qualificada, mas o inchaço é muita gente, igual aquele Hugo, né? A quantidade de pessoas, é um serviço coletivo ali. Você imagina de quantos em quantos minutos, segundos chegam pessoas ali, né? Uma situação complicada. E em relação à questão da educação, rapidinho, que é um serviço coletivo, nós sabemos desde quando o mundo é mundo, desde o período colonial, a educação ela não é para todos, né? Nunca foi para todos e até hoje continua não sendo para todos, não vai dar acesso a todos. Nós estamos vivendo um mundo hoje, dessa questão da pandemia, mostra também muito bem que a educação não é para todos, né? Ela está bem distante, muitas das vezes, desse contexto, desse mundo globalizado, desse mundo tecnológico. Nem todo mundo vai ter, infelizmente, o acesso ao mundo tecnológico. E você vai estar bem distante, afastado, fora a questão da escola ser inchada para caramba, todo esse processo. Galera, alguém já estudou em escola pública aí? Coloca para mim aí no chat aí, sim ou não. Alguém já estudou em escola pública? Opa! A galera aqui. Então, deixa eu ver essa galera. Galera, se você quiser, você pode abrir o áudio para mim, tá? Pode abrir o áudio e falar. Por exemplo, aqui, a Júlia Canuto já. Ô, Júlia, o que você vê de diferença em relação à escola pública para a escola particular? Num contexto geral, o que você vê de diferença? Se quiser abrir o microfone, pode abrir que eu estou ouvindo. Tá me escutando? Tô ouvindo. Estrutura, eu acho, porque no colégio que eu estudava, o ensino era legal, só que tinha pouca estrutura para os professores, sabe, desempenhar o seu papel. Aí, vamos supor, precisava de uma televisão, etc. Aí tinha que agendar com uma semana e tal. Agora lá no colégio particular, não, tem a televisão ali na hora e tal, não tem esse problema. Fora que também tem alguém que quer, tem alguém que não. Exato, exato, aí tem esse fator, né? Então é um dos problemas de equipamento coletivo, né? Tipo assim, onde vai ter muita gente
e muitas das vezes vai faltar infraestrutura, igual você falou, né? Igual eu vou precisar de uma televisão, não tem 10 televisões para as 10 salas ou 15 salas que tem, né? E aí você falou, não, vamos agendar para daqui 2 semanas. Muitas vezes, quando você agenda que você vai pegar, tava o quê? Tava estragado, né? É um grande problema mesmo. Esse é um fator do equipamento coletivo. A Júlia Vitoriano já falou... Ah, não. Júlia Vitoriano, o que você viu em relação... Agora eu olhei o seu, Yasmin. O que você acha de diferença? A Vitoriano. Vitoriano está dormindo. Está almoçando. Batatinha frita com abóbora. Eu senti o cheiro aqui agora. Pode abrir o microfone. Enquanto ela abre lá, eu vou falar que a Nicole falou que não. A Yasmin Almeida. Já estudei e era comum professores faltarem, fazerem greves por falta de pagamentos, né? Você falou um negócio interessante aí, do fator da educação. Um dos fatores é a questão de faltar, né? É um problema sério também, a estrutura. A escola não é só a estrutura física, né? Ela tem que ter a estrutura interna também. E isso acontece, realmente, não são em todas as escolas, e também não podemos... Claro que você não falou isso, tá? Mas também não podemos generalizar, falar que são todos, né? Porque em escola pública tem professor bom pra caramba também, que está ali para lutar e transformar. Triana. Então, basicamente, o endereço dos alunos é pouco, às vezes falta de material de segurança e o roubo que acontece também. Você entendeu? Esses são os problemas de área de equipamento coletivos, tá? Nós vamos ter esse, como das TV. Sim, acontece direto. Não sei se alguém já viu na televisão constantemente. Agora, há pouco tempo, tinha um vandalismo aqui, não sei se vocês viram no início do ano, escolas em Aparecida, aqui em Goiânia também, que o pessoal entrou, colocou fogo na escola, entendeu? É a questão do roubo, igual você falou, rouba a televisão. Você já viu que as televisões de algumas escolas, não sei se alguém já viu, elas chumbaram na parede, tem umas grades, né? Colocar fogo na cozinha, né, galera? Você imagina, merenda escolar de criança. Você vê a estrutura, cara. Você vê, muitas vezes, agora ela falou, falta segurança, falta uma pessoa ali para impor, talvez, uma questão de uma guarda municipal, muitas das vezes, né? Então, um problema sério, né? Você falou tudo aí, isso. Essa questão desse problema, galera, ele não fica só na escola, tem esse problema na questão da saúde também, né? A falta de segurança também, todos esses fatores. Infelizmente, é o que acontece, né? A escola que eu estudei colocaram fogo na cozinha, mas eu acredito que foi por rivalidade de um grupo com alguns alunos que estudavam lá. Pois é, ué. Mas o que a cozinha tem a ver com isso, né? É um vandalismo forte, né? Aqui, aí vem a questão da solução, né, galera? Eles tentam colocar a solução. Efetuar um planejamento urbano que estabeleça a construção de localização de equipamentos conforme a necessidade da população. Sim, e tem esse estudo, né? Não é só a questão de efetuar como se não tivesse. Tem esse estudo, sim, para saber aonde que está o problema em relação à questão para tentar resolver. Só que, muitas das vezes, o estudo, a questão teoria é uma coisa, claro, nós sabemos, né? Às vezes, é sempre, né? A teoria é uma coisa e a prática nós sabemos que é outra totalmente diferente, né? Não é colocado em prática, né? Aí você se depara, posto de saúde, bem distante de uma área onde tem uma grande aglomeração de pessoas, né? Deixa eu ver aí, alguém comentou alguma coisa aqui? Isso. Professor? Tô ouvindo. Não, quando eu estava no colégio público, eu fui chamada para representar o colégio naquele trem que o Marconi vai, sabe? Aí eles faziam o som do colégio e tal. Aí eles na propaganda colocavam o melhor colégio, o mais bonito dos colégios. Eu ficava pensando, não chega nem no dedo desse aí, tanto tinha o trem assim. Colocava a melhor estrutura. Aí eu olhava para a estrutura do meu e pensava, gente, nunca é igual, nunca vai ser assim. Nunca vai falar mal do governo deles, velho. E o interessante, Júlia, e os colegas aí, na época desse governo aí que você falou, ele colocou isso para a escola, né? Toda escola que você chegava, ela tinha lá um índice, né? Bem na entrada da escola, não sei se alguém já viu escola pública, tem um índice de crescimento que essa escola tá, aonde que ela tá, o número dela, né? Tipo assim, jogou, é a propaganda, a sua escola, a sua propaganda é o seu trabalho, né? Então, você tem aí uma política, né? Onde durante muitos anos vem modificando, e uma delas que esses caras do Estado principalmente impõem é a questão de não reprovar alunos, né?
Então, em relação à questão da escola pública, até mesmo para mostrar que houve um desenvolvimento, né? Mas a questão é o seguinte, eu mostrar números é uma coisa, a questão quantitativa é uma coisa, a qualitativa é outra. Então, a realidade, muitas das vezes, é outra, entendeu? Infelizmente, é o que acontece. E aí você se depara dentro das escolas, não só, esse ano não vai poder reprovar também. Não sei, João, não sei. Você só chega na segunda aula, João? Só no final da segunda aula que você chega? Eu não vou falar nada para você, João. Olha, o João sai com uma dessa. Ô, João, era o que me faltava. Eu tô de sacanagem. Você não falou nada hoje, João. Você chegou no final da aula. Tá certo. O João chegou aqui agora e vem com essa história ainda. Nós falando sobre um negócio sério, o João sai com essa. Ó, você não vai reprovar ninguém. Não, eu não sei como vai ficar, né, João? Tô brincando com você. A gente não sabe como vai ficar a situação, infelizmente. Foi aprovado o negócio, quer dizer, está caminhando para ser aprovado, que é recomendado as escolas esse ano não reprovar ninguém por conta do ensino. Exato. Aí você falou... Saiu uma reportagem. Quem que falou aí? Patrícia. Patrícia, só que você falou, é recomendado, né? Aí a questão de cada município, cada estado é outra coisa, entendeu? Isso aí eu também ouvi. É recomendado, sim. Só que, né, claro que a situação que está hoje é complicado, né? Mas nós vivemos um problema, né? Por exemplo, em relação atípico, né? Isso aqui é uma questão atípica, mas eu estou falando no dia a dia, tá? No dia a dia é diferente, eles, tipo assim, eles querem mostrar. Então, aí o governo vai lá e mostra os dados, assim, ó, a inadimplência, perdão, a pessoa sai, a evasão escolar diminuiu, tá entendendo? Trabalha que a evasão escolar diminuiu, tá tendo uma mudança, os alunos estão sendo mais aprovados, só que é número, a questão de qualidade, se está acontecendo, é uma outra totalmente diferente, são outra realidade. E não vamos falar só isso, né? Quando a gente falou de vandalismo ali um pouco ali, a Cano tocou no assunto, a questão da violência, né, da escola no contexto geral, mas principalmente em relação à questão dos funcionários da escola, né? A pessoa que trabalha na limpeza, a questão da direção, coordenação e principalmente professores, né? Professores também são agredidos constantemente nas escolas. Vocês já viram relatos aí, várias reportagens dessa transformação, dessa modificação, que em outrora não era assim. O professor tinha um certo valor, hoje não. Hoje, muitas das vezes, o pai ele tem um apoio, ele apoia o filho e não, muitas das vezes, o professor, dependendo da questão da situação, né? Cada um tem essa situação, mas a violência é muito alta. A minha priminha tem uma amiga que está no 5º ano em uma escola particular e elas já estão passando questões de vestibular. E quase não tem conteúdo, é só atividade. Aí vem a questão de cada escola trabalha como que a gente fala, uma estratégia, né? Uma técnica, né? Para tentar desenvolver todo o processo. Mas tudo tem um preço, né? Eu não sei, eu não vejo assim de maneira correta, eu respeito cada um, mas não vejo assim, porque tem um preço, né? Todo um preço aí. Galera, a nossa aula vai acabar daqui menos de 1 minuto. Nós voltamos aqui na próxima aula, no sábado ainda, para fechar essa questão do abastecimento aqui, tá? Cidade depende da região envolvente para a produção de alimentos, fornecimento da água e energia. Eu acredito que eu tinha até falado na aula passada sobre cinturões verdes. Lembra que eu comentei sobre cinturões verdes aqui para vocês ou não? Tinha falado sobre a situação de cinturões verdes, as áreas no entorno dos grandes centros urbanos que vão produzir alimentos voltados para abastecer as grandes cidades, tá? Cinturões verdes, na próxima aula, exato. Eu quero